Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal Scusselcast. Faz isso, é bem facilzinho, não tem mistério, não custa nada. Faça a sua inscrição, que dessa forma você vai nos ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. E é claro, ative o sininho das notificações. Fazendo isso, quando um novo episódio estiver disponível, você vai ser avisado e vai poder curtir tudo em primeira mão. Fazer um agradecimento mais do que especial à Lojas Cadoro, nossa parceira do Scusselcast. Na Cadoro você encontra moda e estilo para todos os gostos. Passa lá, tenho certeza que você vai adorar. A minha convidada de hoje é a presidente do Instituto Virada Feminina Nacional, advogada Bento Gonçalvense, Bruna Marim Rossato. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, meu querido amigo Scussel, é um prazer estar aqui contigo e estava aqui, olha, admirando a tua desenvoltura no podcast, que é um momento diferente, né? Verdade. Então, parabéns, né, pela tua evolução, eu assisto todos os episódios. Legal, e acho bacana. Bem incrível, bem legal tu fazer esse projeto, eu estou bem feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado. Sabe, olha só, tá calor, tá meio... lá fora tá frio, aqui tá calor, tá suando meu óculos aqui. Mas a desenvoltura a gente aos pouquinhos vai maturando a coisa, vai melhorando, vai aprendendo, né? Mas ainda tem bastante coisa para avançar. Claro que toda vez que a gente recebe um convidado novo, um convidado especial, como tem sido todos os episódios, e como é hoje, a gente fica muito mais motivado a produzir o próximo episódio melhor ainda e aprende, claro, com todos os convidados, né? Mas vamos lá, vamos começar falando de virada feminina. Como é que é isso, mulher? Assumiu Virada Feminina Nacional. Tu é presidente do Virada Feminina, o Instituto Virada Feminina, a base de Bento Gonçalves, é isso que se diz? Isso, então nós temos o Virada Feminina em Bento Gonçalves, que eu presido, e a gente começou faz mais ou menos 2 anos, né? A gente iniciou aqui, eu tive o convite da Marta, né, para iniciar o movimento Marta aqui. Suplicy. A Marta Lívia Suplicy. Certo. E ela me convidou para iniciar o movimento aqui no Rio Grande do Sul, em razão das minhas outras atuações no direito das mulheres. Certo. E aí, enfim, aceitei o desafio, né? Foi junto com eu até expliquei isso depois, quando eu recebi o convite da Nacional, foi juntamente com o diagnóstico do meu filho. Uhum. Então, na verdade, foram 2 momentos importantes ali, de forma conjunta. E a gente começou a trabalhar aqui, né? Acabei assumindo no ano passado o Rio Grande do Sul também, né? Que tem outras cidades que têm núcleos também. E nesse ano eu fui receber uma premiação pela atuação que a gente tem na região, porque Bento pega Bento, Garibaldi, Barbosa e Farroupilha, são as cidades que a gente atua. Uma micro-região, digamos isso, assim. Isso. Micro ou macro-região? Micro. E pela atuação, as que tiveram destaque no último ano, recebemos uma premiação na Câmara de Vereadores de São Paulo. Bacana. Então foi bem legal, um momento bem legal. E no final dessa premiação toda, a Marta fazendo o encerramento, enfim, ela fez um convite, né, quase que intimação, né, porque lá naquele momento, se eu desejava assumir a presidência nacional. Que bacana. Né, ela era a presidente até então? Ela é a presidente, hoje ela passou a ser a presidente internacional. Ah, legal. Porque a gente tem eventos, esse ano vamos ter 2 eventos internacionais, junto com a Embaixada Brasileira em Milão, se eu não me engano, é na Itália, e em Dubai. Certo. Serão 2 eventos esse ano, então ela vai tomar conta da parte internacional e eu assumi, então, a parte nacional. Então, o Instituto Virada Feminina, ele é um instituto nacional ou ele é internacional? Tem núcleos fora do país também? Temos núcleo em Portugal, em Dubai, e na Itália, em Roma, se eu não me engano. Mas a fundação dele é brasileiro, ele é brasileiro. Foi feito legal. Em Guaporé, na verdade. Sério? O nosso registro é Guaporé. Eu não sabia disso, não sabia. E tu responde também pelo Virada Feminina estadual?
Também. Também está na Bem do- presidente, é isso? Bem do Rio coordenador? Grande do Sul e nacional Não agora. sabia, não sabia. E quantos núcleos tem no estado do Rio Grande do No Sul? estado nós temos 3. 3. Agora. Certo, são 3 núcleos. 3 um núcleos. núcleo que tu diz é esse, Bento, Garibaldi, Farroupilha Isso. e esse, Barbosa. Carlos Barbosa. Legal. Tu falou do diagnóstico do teu menino, do Pedro, né? Mãe do Isso. Bruno é mãe do Pedro também. É a parte mais importante de tudo isso. Verdade, verdade. O Pedro foi diagnosticado com autismo, é isso? Isso. O Pedro foi diagnosticado faz mais ou menos uns 2 anos, Certo. também, né? Foi junto, como eu disse, foi junto com o convite para presidir o Virada. E foi um momento bem turbulento. Foi também junto com o ponto e vírgula que a gente fazia juntos, né? verdade. Então foi um momento de muita dificuldade, né? De entender tudo isso. Pedro é autista nível 1, né? Nós temos os níveis, eu acho que é bem importante a gente explicar Claro, isso, sem né? dúvida. Nível 1, 2 e 3 de suporte. O nível 1 é o suporte menor. O que é o suporte? É o auxílio da criança ou do adulto, enfim, que está dentro do espectro, que ele Acompanhamento, precisa digamos assim, ter todo um para acompanhamento. fazer as coisas da vida normal. Certo. Né? Então, o Pedro ele tem dificuldades na convivência da sociedade, assim, né, entre os seus pares, e na fala. Certo. Então, isso a gente vem fazendo tratamentos com ele, muitas terapias, desde do diagnóstico, né? Certo. E é nível 1, 2 e 3? Isso. Tá. E caso, por exemplo, assim, não seja detectado ou a pessoa não tem condição de fazer um acompanhamento, por exemplo, né? O nível 1 pode migrar para um 2 ou 3 ou não? Nasce daqui? Pode. Pode. Olha só. Porque o que acontece? O ideal é sempre fazer o tratamento precoce, né? O diagnóstico precoce para iniciar as terapias. Como aconteceu com meu filho. Certo. Era com 1 ano e 8 meses a gente começou a investigar. Com 2 anos e 2 meses, mais ou menos, 3 meses, a gente começou as terapias com ele. E não tinha diagnóstico fixo ainda. Porque como é nível 1 de suporte, é um nível inferior, digamos assim, né? Ainda pela idade ele não tinha um diagnóstico certeiro. Certo. Mas, de igual forma, a gente iniciou. E o que acontece? O cérebro tem as podas neurais, justamente de 1 ano e 8 meses até mais ou menos 3 anos. Mais ou menos por aí. Então, neste período é aonde mais se detecta o autismo, se pode detectar, e é onde mais tu pode reverter os danos desta poda neural, que é o que é matar os neurônios, digamos assim, de forma simples. Certo. Então, quanto antes se tiver o diagnóstico e se começar a fazer terapias para minimizar isso tudo, melhor. Terapia, medicação também. Medicação também em alguns casos. É. E como é que é receber uma notícia? Nós vamos falar também de virada feminina, tá? Mas já que nós entramos... Como é que é? Tenho certeza que muita gente vai se interessar por esse assunto também. Como é que é receber essa notícia, sabe? Do autismo? Num primeiro momento, eu creio que é um choque, né? Depois a pessoa vai se moldando, vai... É desesperador, na verdade. Porque a gente tem um filho e a gente espera que o nosso filho seja o melhor do mundo. E o nosso ideal de melhor do mundo não é ter nenhum tipo de deficiência. Verdade. Né? E depois a gente começa a entender algumas coisas. Mas no primeiro momento eu acho extremamente importante a gente dizer isso, e obrigada por me dar esse espaço para falar, é horroroso. Porque a gente não quer admitir, né? Porque o autista é hoje considerado por lei um deficiente e tem as consequências e tem os benefícios legais para isso, mas tu não quer ouvir que o teu filho é deficiente. Então tu tem todo um período de luto. É luto como se fosse uma morte. Ele é comparado justamente a isso. Porque neste período de luto que tu não quer aceitar, a imensa maioria das famílias não aceita. E isso é muito mais triste ainda, porque os filhos ficam sem tratamento, sem a evolução que eles podem ter, né? Então isso é muito, muito triste. E quem vem falar comigo, eu digo, vai investigar. Se tu tem qualquer possibilidade, qualquer dúvida, vai e faz. Depois, se não é, nossa, ótimo, melhor, porque ninguém quer. A gente aceita e a gente faz tudo para evoluir. Certo. Mas o luto é como se fosse de uma morte mesmo. A terapia é para os pais também, não é só para a criança, né? Também, porque a gente tem uma carga de terapias muito grande. O Pedro hoje faz 3 vezes por semana fono, 2 vezes por semana terapeuta ocupacional, 2 vezes por semana música,
Todas as manhãs, de segunda a sábado, ele tem uma terapeuta que ele vem na minha casa para fazer o Denver, que é o método Denver até os 5 anos. E de tarde, essa terapeuta acompanha na escola, para auxiliar na escola. Certo. Então, o meu filho tem o que há de melhor que se conhece hoje. Mas é o meu filho. Sim. Que bom que tu tem condição de poder dar esse suporte, esse acompanhamento, as terapias, os cursos, né? Fazer a complementação de tudo aquilo que ele precisa. Eu fico pensando, né? E até eu brincava aqui no início que hoje eu tive que fazer isso, fazer aquilo, levar o filho para cá, levar a filha para lá, né? Além disso, tu tem toda essa questão do autismo, né? Que precisa de um acompanhamento muito, muito superior a quem tem um filho, digamos assim, que não tem a deficiência, né? E eu fico pensando também quem não tem condição de dar esse acompanhamento, de dar esse suporte, muitas vezes de comprar um medicamento adequado, de dar a terapia adequada. Como é que está isso em termos de, digamos assim, país, estado e município, esse acompanhamento? Tem? É muito aquém do que se espera? Tu acha que tem condição de avançar? Como é que tu vê isso? Então, nós começamos o ano passado um grupo de mães Aqui em Bento Gonçalves, que é o grupo Voz Azul. Nós estávamos ano passado em mais ou menos umas 15, que a gente fez uma panfletagem no dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autismo. Bem simples, a gente fez um panfleto, foi para a rua no centro e distribuiu para informação. E neste período todo, a gente aumentou tanto esse grupo que nós estamos em quase 100 pessoas. Como é que é o nome do grupo? Voz Azul. Tem algum endereço, site, alguma coisa? É só um grupo de WhatsApp. Certo. Né? Quem tá à frente disso, eu ajudo na medida do possível, porque, enfim, eu tenho todas as outras atividades, né? E sou super parceira, mas tenho algumas limitações também. Quem está à frente do nosso grupo é a Silvana. A Silvana que, inclusive, fez uma denúncia lá para o Ponto e Vírgula. Certo. Foi ali que começou o grupo e a gente começou a movimentar. E este ano ela conseguiu fazer uma semana no município da conscientização, junto com o município, que foi muito válida. E nós estivemos com o prefeito na semana passada para a gente evoluir. Por quê? Nós não temos atendimento em Bento. E isso é assustador. O que é muito assustador é que muitas das mães estão com os filhos em casa porque não tem monitoras nas escolas. Então, isso é muito assustador porque as crianças estão sem nenhum tipo de tratamento, porque nós não temos neuropediatra ainda no município que atenda pelo SUS. Nós não temos nenhum tipo de outro atendimento vinculado ao autismo. E nós não temos monitoras nas escolas. Puxa vida. E a gente lembra ainda, e eu lembrei isso ao prefeito, ele até começou a rir, porque ele disse, não é o momento. Eu disse, é o momento, sim, da gente falar do acesso à APAE, que ainda a gente não tem um calçamento no acesso da APAE. E aí ele me disse que eles fizeram um acordo com a APAE de fazer um repasse do município de valores para fazer o atendimento dos autistas. Certo. Já é alguma grande coisa, tem que passar pela Câmara, mas a gente já consegue evoluir, né? Então, tá muito, muito deficitário. A gente tem o governo do estado que lançou o projeto Te Acolhe para novos centros, e isso é uma das cobranças também que eu fui fazer ao prefeito, porque o município de Bento Gonçalves tem muita criança autista com diagnóstico, e muitas mais sem. Tem ideia do número, assim? Tem algum levantamento ou isso não? O estado começou a fazer algum tipo de levantamento. Não tem nem um raio-x, digamos assim, uma radiografia de qual é a situação hoje. Isso também a gente pediu que o município faça junto às escolas. Que as crianças que tenham o diagnóstico, as escolas façam isso e encaminhem para o município. Nessa questão toda, talvez tenha gente que nem saiba, né? Pais que nem Muitos. Que vão levando assim e... Muitos. Porque também a gente tem outros fatores, né? Muito se fala, e agora todo mundo é autista. Não é assim que acontece. É que o espectro, ele é muito grande. E aí tem alguns requisitos para estar dentro do espectro. E só alguns médicos conseguem detectar. Diagnosticar. Isso. E a imensa maioria não, porque diz que isso é moda. E infelizmente não é moda. Infelizmente é um transtorno mental que precisa de tratamento, precisa de diagnóstico, às vezes precisa de medicação, às vezes tem outras comorbidades relacionadas, né? O meu filho não tem, o meu filho é autista, mas ele não tem nenhuma deficiência motora, neurológica, nada disso. Mas a imensa maioria dos autistas tem. Certo.
E tu acha, desculpa te perguntar, mas é para mim entender também, um bom acompanhamento, né? Ele pode fazer com que a criança na fase adolescente ou até na fase adulta tenha uma vida, digamos assim, tranquila, sem resquícios disso da infância, ou vai se manter... Então, o cérebro, ele é autista sempre. Desde que ele nasce, ele é autista. Mas a ideia é minorar estas consequências da poda neural para que ele tenha uma vida, digamos, normal. Mas vai ter uma ansiedade, vai ter uma hiperatividade, dependendo da criança. Isso vai ter, como todo mundo tem. Certo, verdade. Né? Só algumas coisas a gente tem que levar. Por exemplo, o meu filho ainda não tem esta fala fluente. Ele já melhorou muito depois desses 2 anos, Legal. mas ele ainda não tem isso. Mas ele terá, porque ele vai continuar o tratamento e ele vai falar do jeito que tiver que ser, porque a comunicação não é só a fala, mas a gente tem plena consciência e noção de que a fala é muito importante para a vida social. Certo. Né? Entrando um pouco na questão do virada feminina, tu consegue colocar isso para dentro, esse tipo de discussão, por exemplo, a mãe de um autista, tu consegue levar isso para dentro do virada feminina, discutir isso internamente, ou isso já fica mais no... A dificuldade da gente falar com as mães é a dificuldade de toda mãe. Como é que deixa o filho com quem? A mãe de uma criança típica já tem dificuldade de participar das coisas. De uma criança atípica, como as mães dos autistas, tem infinitamente mais dificuldade. Porque quem tem condições de ficar com esta criança que tem uma dificuldade maior? Verdade. Então, a gente consegue falar muito pelo grupo de WhatsApp. Elas passam as demandas delas, a gente consegue conversar. Dentro do Virada Nacional, eu falei isso no meu discurso de posse lá no Virada Nacional, dizendo que eu estava realmente emocionada, porque uma mãe atípica chegar a uma presidência nacional não é fácil assim, né? E muitas tiveram 4 ou 5 que estavam lá, que vieram me dizer que tinham filhos autistas. Olha só. Ou netos. Então, o número de autistas é muito grande. Mesmo que os diagnósticos sejam poucos. Então, se estima que nos próximos 5 ou 6 anos, toda a família vai ter um autista. Então, esse número é muito grande. Então, as pessoas precisam realmente conhecer e se livrar de preconceitos, porque todo mundo é diferente. Eu tenho as minhas dificuldades, tu tem as tuas, todo mundo tem. Claro. Eles têm um pouquinho mais? Tem um pouco mais e é mais difícil, sim. Mas a gente consegue contornar se tiver tratamento, se tiver diagnóstico, se tiver o aceite da família, que é muito importante. E também não deve ser fácil para ti, né? Se desdobrar entre tudo isso, né? É o Virada Feminina Nacional, é o estadual, é o aqui da cidade, é a advocacia, que tu é advogado, tem escritório aqui em Brasília também agora. Também em Brasília. E tem toda a questão do Pedro, então não é fácil, né? Tem que ter toda uma estrutura aí para te ajudar, né? Vô, marido, enfim, irmãos. Como toda mãe. A gente precisa da rede de apoio. Respaldo, né? A rede de apoio é bem importante para fazer as coisas. E eu sempre digo, quando a gente gosta das coisas, a gente faz com mais facilidade. Verdade. A questão do autismo, eu tenho consciência e não é romantizar, muito pelo contrário, porque é difícil e se eu pudesse, eu não teria isso na minha vida, mas não é uma escolha. Né? Então, se não é uma escolha, a gente aceita e faz desse limão uma limonada. Então, eu tenho a oportunidade de levar isso para todos os lados que eu vou. E divulgar isso, poder falar aqui, poder falar em Brasília quando eu estou com os ministros, quando eu estou em São Paulo recebendo uma premiação. Isso divulga e faz normalizar uma coisa que está na sociedade. Faz dar informação, dá diagnóstico, facilita para essas próximas crianças que vão ter e para as famílias também. Então, eu estou encarando isso como uma oportunidade. Verdade. Tu sabe que a gente passa, e aí vem isso que tu falou, é aquilo que acontece comigo, porque tu passa a entender, a compreender e saber da importância, por exemplo, de ter um monitor na escola, de ter um atendimento especializado, de ter uma terapia, a partir do momento que tu ouve alguém que tem essa vivência, o caso uma mãe que tem essa vivência, que tem as dificuldades e que enfrenta isso. Eu tenho um primo meu que mora em Brasília e também tem um filho autista, né? Mas ele falava e tal, mas é um pouco mais distante, tu não vive essa realidade.
E te ouvir falar sobre isso faz com que a gente entenda um pouco mais e entenda também a importância de todo esse aparato, de todo esse acompanhamento. Porque quando você ouve uma mãe falar, num programa, por exemplo, que nem aqui, olha só, lá parece que é muito mais distante, né? A partir do momento que você se aproxima de alguém que convive com isso, você passa a entender a importância de algumas demandas, de algumas pautas, de esclarecer isso, de fazer com que, por exemplo, o município, ou o estado, ou o governo federal deem uma atenção para essa questão, que não são questões isoladas, isso está incrustado na sociedade, isso faz parte da vida em sociedade, né? Assim como outras tantas deficiências, né? É importante uma atenção, né? E a gente percebe o quanto a gente tem pessoas com autistas na família, porque eu tive lá em Brasília, nos ministérios. O Ministério do Turismo tem uma capacitação específica para o turismo, para o atendimento ao turista, que inclusive a gente vai fazer aqui em Bento. O prefeito já me autorizou a falar com o secretário para a gente fazer, que isso é uma demanda importante, porque eu mesma tive uma situação uns dias atrás, numa loja, em que o Pedro estava comigo, eu estava fazendo compras ali, e ele teve um surto, se jogou no chão, coisa de criança, mas para ele é um pouquinho pior. E as pessoas todas ficam olhando, achando, meu Deus, mas que birrento. Que criança mal educada. E essa mãe toda arrumadinha e não dá uma lição nesse filho, né? Tem isso tudo. E não veio uma pessoa me ajudar. Aí eu disse, poxa, não tem ninguém para me ajudar aqui? Porque sabe o que eu falo, né? E aí veio um atendente e me disse, é que a gente não consegue ouvir, porque essa criança tá gritando demais. Então, uma total falta de tato para lidar com isso. Certo. Mas, enfim. E o ministro Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, tem uma filha de 25 anos autista também. Então, a gente vê que as pessoas estão começando a se vincular e ter mais políticas públicas porque também tem esse contato com a realidade na sua família. E é por isso que eu aproveito a oportunidade sempre para falar do autismo. As pessoas me dizem, mas tu vai falar que o teu filho é autista, para que expor ele? Porque ele é. É uma forma ele de sempre será, e ele sempre vai ter algumas dificuldades, como todo mundo, e ele vai precisar, de repente, de ajuda, a gente não sabe. Como a gente não sabe os teus filhos o que vão precisar. Verdade. Tanto que eu te pedi, né? Podemos falar sobre autismo? Claro, vamos falar sobre autismo. Então, é uma oportunidade. Verdade. Não, é isso aí mesmo. Vamos falar um pouco de virada feminina? Vamos lá. Instituto Virada Feminina. O que é? Para que serve? Quais os objetivos? Por que é isso que eu quero fazer? Então, quando que virou a chave, vinculação assim? com as mulheres é desde sempre que eu tenho, né? Desde que eu me formei advogada, tenho essa vinculação, sempre trabalhei na defesa dos direitos das mulheres. Aí eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada de Garibaldi, Carlos Barbosa. Em 2016 eu comecei, 16 ou 16. Em 17 a gente lançou o projeto Mais Marias, que é um projeto da OAB Garibaldi de Carlos Barbosa, em que se atendem mulheres vítimas de violência doméstica pelas advogadas da subseção, de forma gratuita, voluntária. Legal. Existe até hoje o projeto, que fico extremamente feliz. É lá, Garibaldi Barbosa. Porque Bento tem? Não tem. Não tem. Foi feito lá, quando eu estava na presidência e na coordenação do projeto Mais Marias. Em 2018, a gente chegou na semifinal do Prêmio Inovare, que é o Prêmio da Globo, de práticas da advocacia. Então, foi um momento bem importante, passar por toda a qualificação, tudo isso. E, a partir disso, depois aí eu tive o Pedro, né? E aí eu disse, sempre participei da OAB, das comissões da mulher, que hoje continuo. Aí tive o Pedro e disse, agora chega. Agora tá bom pra mim, já fiz tudo isso e tá ótimo, né? Continua funcionando o projeto lá, que muito me orgulha. E aí veio a Marta. Veio a Marta, não, porque a gente precisa de ti, porque o teu perfil é o que eu preciso, que tarará, tarará, tarará. E tudo isso com o dedo do Marcelo D'Argélio, que foi ele que me indicou também. Legal. E aí eu disse, bom, tá, tudo bem. Aí já tava nessa coisa de autismo, no luto. Eu disse, eu não posso perder a minha essência daquilo que eu gosto de fazer e daquilo que modestamente eu sei fazer, que é dar voz, vez e luz para as mulheres. Certo. Né? E aí começamos nisso, aí resolvi fazer uma diretoria plural, né?
com toda a região, então tem as minhas diretoras e diretores, porque tem homens também, né, no GT Eles por Elas. Desvinculado da advocacia, aí é todas as áreas. Todas as áreas. Certo. Todas as áreas, tem a parte política muito, né, nisso, e isso é uma das forças do Virada Feminina, né, a gente abre muitas portas, tanto aqui na região, no estado e nacional agora, a gente tem muita entrada em todos os governos, isso não é partidário, é suprapartidário, cada um tem as suas preferências, mas quando a gente vai como Virada Feminina, a gente vai no Partido Mulher, né? Com os objetivos do Virada Feminina. Isso aí. Então a gente faz muito isso, abertura de portas políticas, né? Tudo que for vinculado aos direitos das mulheres, a gente está trabalhando. Tem muita dificuldade ainda. A área política, por exemplo, fazer entender que é importante a participação. Tu ainda sente... Acho que sente, né? Total. Tem muito. Total. Hoje mesmo eu fiz uma nota de repúdio, que eu vou publicar daqui a pouco, de uma vereadora que sofreu violência política de gênero em Santa Cruz do Sul. De um outro colega da Câmara. A gente vê em né? todo o Brasil. A gente vê em todo o Brasil, a gente tá vendo em Garibaldi, a gente tá vendo em todos os lugares ali. Então tem muita coisa acontecendo por desrespeito ao gênero feminino, porque não se quer o gênero feminino na política. Né? Isso é uma realidade, a gente não pode esconder o sol com a peneira, e a gente tem muito que evoluir ainda, porque se na sociedade a gente tem números de feminicídio que aumentam, de violência contra a mulher, por que na política ia ser diferente, né? Que é um campo de poder. Tu acredita que essa, digamos assim, essa não participação ou menor participação da mulher na política tem também a ver com o receio da mulher? Pô, onde eu vou eu sou maltratada, eu sou rejeitada, eu sou renegada, então eu não vou participar, eu não vou me envolver, eu não quero saber. Tem disso também, da mulher não querer participar em função desse receio de ser confrontada, digamos. Com certeza. Confrontada não, mas de ser rejeitada, né? Com certeza. Até porque as afrontas, né, as violências políticas se dão muito no campo da figura física da mulher, dos assédios, de ridicularizar ela pela figura física, se atinge muito a família, os filhos. Então é toda uma outra situação que não acontece com os homens via de regra, né? Então a mulher acaba dizendo, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou me expor e expor a minha família para isso? Então, isso existe sim. Por isso que veio uma legislação e ela está vigente. A gente tem ouvidorias nos tribunais eleitorais, a gente tem a Comissão da Mulher Advogada, nós temos o Virada, que também é muito ativo com relação a isso, de apoiar as mulheres, porque a gente precisa dessa representatividade. E a gente sabe que é uma ruptura de costume, de não estarmos inseridas na política, e vai ser dolorosa essa transposição, certo. Mas tem que acontecer. Até porque essa questão, vamos pegar um exemplo aqui da legislação que garantiu que 30% das mulheres têm que ser candidatas em um partido político, né? Mas só a legislação, ela veio, claro que até certo ponto ela faz com que haja inserção da mulher, com que haja os espaços para inclusão da mulher nas nominatas de candidata, vereador, deputado, enfim, né? Mas só isso não garante, né? Não garante. E a gente vê, vamos pegar um exemplo, claro, Bento Gonçalves. Tem os 30% de vagas para mulheres, mas nós já estamos na segunda legislatura sem nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. E diferente de outras cidades aqui perto, que tem bastante mulher nos quadros políticos, né? Vereador, secretários, mas tem muito mais cidades também parecidas com Bento Gonçalves, onde a presença da mulher na política praticamente inexiste, né? Infelizmente eu sempre falo do nosso exemplo de Bento com até vergonha de dizer, mas eu ressalto isso para as pessoas entenderem qual é o nosso cenário aqui e o quanto a gente precisa evoluir, né? E até por isso a gente vai fazer a gente está formatando um projeto para a inserção da mulher, para trabalhar aqui em Bento. Nós vamos buscar os partidos também para que nos apoiem, né? Porque isso vai ser bom para os partidos, claro, também, né? Dúvida. E eu acredito sempre na união de forças para trabalhar isso, porque eu acho que, principalmente a política, é isso, é unir forças para chegar num bem comum, né? Acho que é simples assim, embora
na prática não seja tão simples assim. Mas eu defendo, e isso eu levei para a ministra das Mulheres também como uma demanda do Virada Feminina, que a gente apoie e faça valer e faça ser aprovada a legislação de 30% de cadeiras nas câmaras legislativas, em todos os lugares que tiver cargos eletivos. Porque aí a gente vai ter a presença efetiva das mulheres. Ah, mas é uma imposição, isso não vai ser bom. Infelizmente, algumas coisas a gente precisa, porque senão não vai acontecer de forma natural. Porque se a gente, com 30% de candidaturas, que é de qualquer gênero, mas a gente fala das mulheres porque as mulheres têm menos. Sim. A gente não consegue eleger elas por uma série de outros fatores. Falta de apoio político, falta de apoio da família, falta de dinheiro para as campanhas. Receio, aquilo que eu falei antes, receio. Receio, é uma série de fatores, né? Falta de interesse, né? Tudo bem. Então, a gente acaba não elegendo elas. E aí, não elegendo elas, a legislação, ela precisa vir de encontro àquilo que é real. Então, a realidade é que a gente precisa de representatividade feminina. Não está surtindo efeito essa que a gente precisa evoluir um pouco mais. É como eu faço uma comparação às cotas de negros. Por que ela existe? Um monte de gente não gosta das cotas. Eu não queria ser cota quanto mulher. Eu não quero, mas eu sei que é necessário. Os negros não querem ser cotas como negros, mas é necessário pela razão histórica. Então, eu defendo isso, falei com a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, com relação a isso. Falei com o deputado responsável pela legislação na Câmara Federal, que é o Pompeu de Matos, e disse que a gente precisa colocar em votação isso para, quem sabe, já valer para o ano que vem. Tu vê, né? O responsável por isso é o Pompeu de Matos, que é gaúcho. Normalmente o pessoal tem aquela ideia, o gaúcho não quer, o gaúcho é mais machista, né? E é justamente um gaúcho, né? Quem sabe comece por aqui mudar essa realidade. Mas eu confesso que não vai ser uma luta tão fácil assim, né? Não vai ser uma aceitação disso. Aceitar as cotas já é difícil, né? Aceitar que o número de cadeiras nas câmaras municipais, estaduais e nacional seja os 30% é uma luta mais difícil ainda. Mas eu vou te dar um exemplo muito bom e da minha classe. Nós temos hoje a paridade dentro da OAB. E foi uma luta que aconteceu há 2 anos atrás. Legal. E uma luta ferrenha, que a gente sabe, eu que estou dentro da Comissão da Mulher Advogada, sei da batalha que aconteceu. E foi justamente a Ordem Gaúcha, a OAB do Rio Grande do Sul, que encampou essa batalha e fez todo o trabalho de bastidores para que acontecesse. Então, o início da ideia da Valentina, que era o projeto Valentina Paridade já, era 30% no início e depois se cogitou, por que não 50%? Vamos pedir o máximo, depois a gente vê o que acontece. E se trabalhou muito. Então, a Valentina também esteve agora no Prêmio Inovari, não ganhou a premiação, mas ficou em 2º lugar, justamente com esse projeto da OAB. Então, todas as subseções, as seccionais da OAB precisam ter metade de homens e metade de mulheres. Então, se articulou, e como a imensa maioria das pessoas tem o medo de ser exposto publicamente por uma coisa que não é bem vista, então se conseguiu a paridade e hoje já é efetiva na OAB. Então é uma grande vitória e é um exemplo de que a gente pode conseguir sim dentro da política tradicional. Como eu digo, é uma luta que talvez leve algum tempo, mas que precisa ser iniciada e que precisa ter continuidade, né? Você vê que normalmente quem é candidato a vereador é alguém que está em algum cargo, digamos assim, de destaque na sociedade, ou na comunidade, lá na presidência da comunidade, ou em cargo de destaque dentro da política, um secretário municipal, né? E normalmente esses vão ser os candidatos a vereador. Então, por aí você vê já que as mulheres, mesmo tendo os 30%, elas não têm muitas vezes cargos de destaque, quer seja no secretariado municipal, quer seja na comunidade, quer seja nas próprias empresas também, né? E aí isso reflete na política, né? Mas é na sociedade como um todo, né? Que se o espaço da mulher é muito menor, a remuneração da mulher em muitos casos é menor do que a do homem e em outras tantas áreas, né? A representatividade, as mulheres no poder que a gente fala, né? São em todos os cargos.
é nos ambientes públicos, que a gente fala muito na questão legislativa ali e eletiva, mas nos privados também. Se a gente contar quantas mulheres têm diretoras e presidentes de empresas aqui na nossa região, a gente vai contar nos dedos de uma mão. Uhum. São pouquíssimas. A gente sabe dessa realidade. Eu sempre trago para nós, porque não adianta a gente falar lá em São Paulo. Uhum. Não adianta, a gente tem que falar da nossa realidade, né? Claro. Então, isso a gente vê. Quantos secretários tem municipais, secretárias? Quantos chefes de setor tem? Quantas coordenadoras de bairro tem? Eu não me lembro de nenhuma em Bento. De bairro, acho que não tem nenhuma. Pois é. Então, como é que a gente vai colocar essas mulheres para concorrer, se elas não estão fazendo isso? Porque a política é trabalhar, né? Vai concorrer para um cargo é depois, é consequência. Mas se a política é tu fazer as coisas, fazer acontecer, acreditar no teu propósito, isso é política. Depois tu vai ser eleito para fazer legislação, é outra coisa. Certo. É um outro momento, né? Certo. Mas a gente tem muito que trabalhar, né? E como Instituto Virada Feminina, vocês têm, assim, uma ideia ou algum local que tu diga, pô, aquela cidade, a questão é diferente, lá é um bom exemplo. Tem isso ou é difícil, assim, tu pontual, tu indicar hoje, ó, em tal cidade a mulher, por exemplo, na Câmara de Vereadores tem mais mulheres, ou o município faz um trabalho para que tenha mais efetividade da participação feminina? Ou tu não consegue identificar isso ainda hoje? Não conseguimos identificar ainda. O que a gente tem é muita pouca representatividade. A gente tem sempre... o que me incomoda muito é eventos de a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Teve ano passado um evento assim. Primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça, primeira mulher presidente do Tribunal Eleitoral, primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa e primeira mulher governadora do Estado. E é o que temos. Nós não temos outras. Agora, falando não temos outras, agora foi eleita uma segunda mulher para o Tribunal Eleitoral. Mas nós estamos em 2023. Seria tu não precisar dizer isso, né? A primeira, a segunda, não. Tem mulher lá, já teve, vai ter... Então, a gente está muito distante ainda da gente conseguir dizer, não, agora a gente não precisa mais de cota. Verdade. Tá tudo ok, porque já temos várias e vão chegar pela competência. Isso é mentira. Ao mesmo tempo que é um motivo para comemorar, né? Você dizer a primeira, também é um motivo para fazer a gente pensar, né? Poxa vida, olha em que ano nós estamos, né? Em que século nós estamos. E ainda nós temos que comemorar esse tipo de conquista, né? E isso que esses locais tiveram. Verdade. A imensa maioria não teve. Nós nunca tivemos uma presidente da Câmara em Bento. Não, verdade. Nós nunca tivemos uma prefeita, uma vice-prefeita. Nós estamos em Bento Gonçalves, 2023. Sim, verdade. Tivemos agora a presidente do SIC, eu não sei se foi a primeira. A primeira presidente do SIC. Em 90 e tantos anos. Áreas dominadas quase não, exclusivamente por homens, né? Pois é, então a gente está muito longe. E a Câmara aqui realmente não tem presidente e hoje não tem nem vereadora. É a segunda ou a terceira? É a segunda legislatura sem nenhuma mulher. E mesmo assim, mesmo em épocas que nós tínhamos 21 vereadores, hoje são 17, teve épocas que foram 11, nós tivemos no máximo 2 mulheres de 21 vereadores. E nós temos mulheres incríveis em Bento, né? Não é por falta de mulher incrível aqui, pelo amor de Deus, e trabalhadora e líder. Mas falta-se um trabalho conjunto. E a gente vai fazer isso no Virada. Virada Feminina. Cursos, debates, palestras, ações na prática. Ação social, a gente está fazendo o projeto Costurando a Virada. Também trabalha com a questão da violência contra a mulher, né? Também. A gente acaba deixando um pouco a questão da violência para a delegacia, né, que faz um trabalho importante, para a rede de atendimento. Né, a gente vai buscando outras áreas, o empreendedorismo feminino. Para tirar essa mulher da situação de violência, ela precisa ter renda. Então, como a rede de proteção em Bento ela é efetiva, se faz um trabalho bacana, a gente não quer competir com ninguém, muito pelo contrário, a gente quer somar. Então, elas fazem esse trabalho e a gente acaba buscando a questão do empreendedorismo. E a gente vai trabalhar muito mais isso
que a gente vai trazer um projeto piloto do Ministério do Desenvolvimento Social, que vai ser feito aqui em Bento, até já estou dando o spoiler, né? Junto com a ONU, junto com a Besouro da Silva, que é um fomentador empreendedor social, né? A gente vai fazer isso para tirar as pessoas tanto do CAD único, né, e do Bolsa Família, como da situação de violência. Então vai ser um projeto bem bacana, que a gente está estruturando ainda, provavelmente só o segundo semestre, né? Mas para justamente fomentar isso, né? Fomentar a renda dela para que ela possa sair do ciclo de violência. E a gente faz um trabalho hoje que está acontecendo no presídio, aqui em Bento, com as apenadas, né? Que é o Costurando a Virada, o nome do projeto. E aí nós temos toda quinta-feira de manhã, a nossa associada Karina, ela dá um curso de corte e costura. Olha só. Então, é um momento, eu estive lá também com elas, foi um momento bem impactante, assim, porque estar dentro de um presídio, dentro de uma cela trancada junto com elas, é um momento bem impactante, e a gente renova algumas coisas que a gente acredita que pode acontecer, e se a gente conseguir que uma aprenda e saia de lá e vá trabalhar nisso, a gente já está contente. Certo. A gente faz esse trabalho junto com o Conselho Penal da Comunidade, que a nossa presidente é a Regina Zanetti, sempre nossa muito parceira. Vamos trazer ela aqui para conversar também. Maravilhosa. Já tem um convite para ela pra vir pra cá. Maravilhosa. Que legal, olha só. Então o Instituto não é só defesa da mulher, quer dizer, não é a defesa da mulher. Tem uma série de ações, né, promoção dos direitos da mulher, a questão do trabalho, renda, legislativo. Que nós temos 2 leis aprovadas aqui em Bento, temos uma lei aprovada em Carlos Barbosa. Teve participação do Virada Feminina digamos assim, na confecção da legislação. Isso. E foram feitas por vereadores homens. Sim, aqui só temos homens, a gente só tinha essa opção. E a aceitação foi tranquila, tem aqui uma proposta e tal. Foi. A primeira foi a lei do contra o machismo nas escolas. Quem é o vereador? O vereador David Arol, que hoje é o nosso secretário de turismo. E aí foi aprovada por unanimidade. Depois a gente fez uma legislação que é para não contratação dos condenados pela Lei Maria da Penha pelo município de Bento Gonçalves, junto com o vereador Tiago Fabres, que é o nosso coordenador do GT Eles por Elas, que é a aproximação dos homens que acreditam nessa causa. O GT é um grupo técnico de homens que militam na causa de defesa dos direitos da mulher. Isso mesmo. E a participação dos homens, é só o vereador ou tem mais homens? Tem mais um! São 2? São 2. Que é o Fernando, que está conosco também. Olha só. A gente tem uma dificuldade tanto de trazer as mulheres, mas os homens, então, é imensamente maior. Eu achei que esse grupo fosse maior. Ou até eu pensei assim, não, é um integrante que se envolve junto com mulheres e aí eles fazem todo o trabalho. Não, a nossa ideia é que ele seja muito grande, porque a gente não quer tomar o lugar dos homens. A gente quer trabalhar de forma conjunta. Trabalhando um do lado do outro, a gente consegue evoluir. Certo. É isso que a gente acredita. Na equidade. Né? Não é na sobreposição. Então, a gente precisa dos dois pensando, porque cada um tem uma forma de pensamento diferente, a gente sabe disso, e habilidades diferentes. E a gente acredita que está faltando o olhar da mulher em muitos aspectos. Porque hoje a gente tem a visão do homem para as coisas. Certo. No mundo. E se a mulher vier contribuir, a gente vai ter algumas modificações. Bacana. A Bruna, não a Bruna Marim Rossato, a Bruna Marim. Criança, fase de adolescência já era assim, meio líder, já despontava, já queria fazer algo diferente, já tinha essa sede de mudança, de ver as coisas, ou essa Bruna foi se moldando no decorrer dos anos? Eu sempre fui meio já era meio mandona lá na creche, no ensino fundamental. Sempre, isso vem de sangue, não adianta. Eu sempre fui líder da turma, fui oradora, em todas as minhas formaturas fui oradora, né? E aí depois a gente vai desenvolvendo algumas coisas. E eu acho bem interessante porque a nossa geração, porque a gente é da mesma geração, né, discussão, novos. Tu é bem mais nova do que muito novos. Mas a gente não tinha muito essa situação do feminismo, de falar do direito das mulheres. Isso veio depois, veio quando eu estava na faculdade, que eu me percebi. E isso é uma coisa muito importante da gente dizer, porque a minha sobrinha, que tem 16 anos, para ela já é natural falar sobre isso. Para ela dizer não de algumas coisas, que a mulher tem muita dificuldade de dizer não.
E aí veio o desenvolvimento com a faculdade, né, na formação de advogada, e com as coisas do dia a dia. Hoje ainda a gente tem, falando na atuação de advogada, que eu trabalho muito com o direito das mulheres e faço muito divórcio, faço muita atuação em delegacia, né, muito registro de Maria da Penha, muita Faz tempo situação. que tu te formou, tu terminou a faculdade. 14 anos. E nesse tempo, tu sentiu um aumento, por exemplo, do número de divórcios? Uma mudança ou naquela época já... Não, os Porque isso, na divórcios verdade, em si... Não. Não, as pessoas se divorciam e casam normal, assim, não tem número de divórcios. O que tem é as mulheres tendo mais conhecimento, né? A gente vê um padrão. O que é um padrão de divórcio? Se os filhos são pequenos, elas esperam, via de regra. Pode estar sofrendo a violência que for, elas esperam. E aí, quando elas conseguem ter uma certa idade dos filhos, aí elas se separam. Então, a gente está vendo muitas mulheres acima dos 50, dos 60 anos se separando. Sobre isso outro dia. Né? Então, a gente está vendo isso muito acontecer. O que eu estou fazendo muito também, que é uma coisa muito impressionante, que esse ano estourou, a gente está fazendo muito no escritório, é anulação de divórcios fraudulentos. Que é o quê? Os homens ficaram com todo o patrimônio da mulher. Mas por desconhecimento da mulher, né? Por não... Por N situações, né? Tem situações que as mulheres casaram na adolescência. Entendi. Né? E aí assinaram um termo. Tem situações em que teve violência doméstica e a única coisa que a mulher quer ver é se ver livre. Depois ela vê o que faz. Né? Tem muitos casos assim? Muitos. E tem como reverter. Tem como reverter. Olha só. Porque as violências, elas se perpetuam, né? Então, quando a gente tem uma violência continuada, a gente consegue reverter isso. Pô. Mas é difícil, é um processo difícil. E além de ter que advogar, de ser a tua cliente enquanto tu sendo advogada, tem todo o papel de aconselhamento, né? De meio que terapeuta nisso tudo. Tu sabes que eu não sei se tu sabe, mas eu sou formada em coach também, né? Não sabia. Então, olha só que novidade. Eu fui fazer a minha formação de coach justamente quando eu fazia o projeto Mais Marias. Porque eu atendia as mulheres em situação de violência e algumas recorrentes. Vinha toda semana com uma ocorrência. Porque como é que funciona? Registrava a ocorrência na delegacia, elas tinham informação que tinha esse projeto para orientar elas. E aí é próprio do ser humano e das advogadas mais ainda, porque a gente aprende que nós, advogadas e advogados, somos os primeiros juízes da causa. E juiz faz o quê? Julga. E como é que tu julga uma mulher nessa situação? É todo um contexto, é extremamente complicado. E eu precisava me desconstruir como advogada. E para isso eu fui fazer a formação de coach, que eu consegui me desconstruir e atender alguém sem julgar ela. Eu não sei a história dela. Eu não sei de onde ela veio. Eu não sei quais são as condições. O que ela pode fazer, o que não pode fazer. Eu não sei. Então eu vou ouvir e vou dar a proposta de melhor solução para o caso dela. Certo. Mas isso é muito difícil. Eu imagino. Eu imagino. E, claro, tu rever um divórcio que foi feito há 20, 15 anos atrás é uma coisa. Agora, tu pegar uma situação de separação, às vezes, extremamente complicada, né? Que mexe com o emocional da mulher, mexe com o do homem também, porque não, de crianças, de família, isso não é fácil. Não. E eu tenho certeza que todo advogado deveria se preparar para isso, né? Para situações como essa. E eu brinquei, mas ele acaba sendo uma espécie de um terapeuta, tem que acompanhar toda a situação, às vezes vai lidar com as duas partes, tanto com o homem quanto com a mulher. Eu tenho por hábito, quando tem um divórcio, sempre chamar os dois. A primeira consulta é, vocês têm certeza? Ah, não, a gente tem. Vamos esperar 15 dias, vocês pensem e vocês voltem. Porque é muito complexo. E aí, lá no escritório, eles brincam, é a mãe Bruna que faz reaver casamento. Mas é que é muito complexo, não é simples assim. Não adianta eu pegar o documento, fazer assinar, que na semana seguinte volta. E aí volta com aquela rusga do processo.
não se resolve. A Bruna é a assim. culpada. Então Tem disso também, né? é muito complexo. E isso de não julgar eu levo para toda a minha vida. Eu não julgo ninguém pelo que faz. Cada um tem a sua situação, Certo. tem o seu porquê. E eu acho que é muito mais leve a gente poder conviver com as pessoas assim. Ah, por que fez isso? Por que fez aquilo? Claro, a gente não vai falar de um estuprador, Sim, desses casos. A gente vai falar de coisas normais do dia a dia, de como que funciona, né? Eu acho que é bem importante a gente ter essa visão, até porque quem sou eu para julgar alguém, né? Eu sou só mais um ser humano neste mundo, né? Todos nós. Mas a advocacia, ela tem sim que evoluir, né? Nesse lado mais humanístico, assim. Porque a gente é muito treinado a aplicar a lei. Mas a lei literal, ela não nos serve no dia a dia, né? Como precisa. Então a gente precisa de outros conhecimentos. E eu sou muito desse conhecimento multidisciplinar. Eu gosto muito de fazer outras coisas para poder compreender o meu cliente, poder compreender como é que eu faço uma atuação num tribunal ou uma atuação junto com os ministros, como eu tive a experiência esse ano de estar com 6 ministros falando de demandas das mulheres e demandas do trabalho escravo, que eu levei essa demanda para o ministro dos Direitos Humanos também. Isso tudo a gente precisa se preparar para chegar lá. Quando a gente chega, a gente ter a habilidade. Mas isso tem que estar fazendo antes. Sem dúvida. Né? Então... Claro. Envolve preparação, conhecimento, tudo isso, né? Nós estávamos falando, tu tem um escritório aqui em Bento. Uma maguinha. Área civil, basicamente. Área penal, área civil. Então a gente direito trabalha... de família. A gente trabalha com o direito da mulher, que aí envolve todas as áreas, Sim, porque claro. os interesses da mulher têm vários, o previdenciário, o criminal, o direito de família, enfim. O trabalhista, a gente trabalha muito forte também. E agora a gente está em Brasília fazendo as relações governamentais e institucionais também. Era isso que eu ia te pedir. Então, aqui em Bento, são essas áreas aí que você citou, e Brasília é fazer esse relacionamento com o governo, basicamente. Isso mesmo. E isso é o que? É atender captação de demanda recurso, dos municípios que chegam até você e lá você faz o encaminhamento dos ministérios. Isso, também. A gente está fazendo projetos para captação de recursos. Legal, bacana. Então, que isso também era uma demanda que aqui no Sul a gente tem pouco ou nada. Pouco. Eu conheço um escritório em São Valentim do Sul, que tem um pessoal que faz ali encaminhamento de projetos, demandas e tal. Agora, aqui na região, realmente é uma coisa que nós não temos muito... Nós estamos fazendo essa captação, né? Para fazer a captação, faz o projeto para a captação dos municípios. Todas as áreas. Todas as áreas, para todos os municípios. A gente faz acompanhamento também em Brasília, quem quiser, vereador, prefeito, Legal, comitivas, bacana. a gente faz isso. Agendamento de reuniões, de agendas lá nos ministérios, em todos os órgãos lá, né? A gente faz tudo isso. E todos, se quiser, né? A nossa atuação também como consultores e como presentes nas reuniões. Legal. Né? A gente está fazendo isso também. Muito importante. Tem muita gente... que mora lá em Brasília, que vive lá há anos que tem isso. Agora, alguém daqui que foi para lá fazer isso, tinha o Matheus Welter há tempos atrás ali de Antônio Prado, tem esse pessoal de São Valentim, mas eu não sabia de ninguém aqui da região que fazia isso. Bem interessante mesmo. Estamos fazendo isso também, estamos iniciando nisso, né? A gente tem todo o aparato também do Virada Feminina, que a gente tem essa entrada, porque o Virada Feminina Nacional tem uma aceitação muito grande também do governo federal, o anterior e esse, e eu ressalto novamente que não é uma questão partidária, é uma questão de posicionamento, né? A nossa presidente internacional, que é a Marta Lívia Suplicy, ela é presidente do Conselho Feminino da Fiesp, que também é a primeira vez que existe. Que bacana. Que a Fiesp é a Federação das Indústrias de São Paulo. Então a gente tem uma responsabilidade disso, né, de levar isso tudo, e também as pessoas nos demandam muito por causa disso, porque sabem que a gente tem responsabilidade e a gente trabalha de forma séria e competente, né? Arruma tempo para fazer tudo isso? Brasília, Bento, capitais, Virada Feminina, advocacia, Pedro, família. Tem tempo para tudo isso? Tudo. Quando a gente faz o que a gente gosta,
né? A gente tem uma rede importante, eu tenho os meus pais que ajudam muito. Bacana. Eu tenho o Fernando no escritório, que é um braço direito, braço esquerdo, super competente também. O marido, obviamente. O Pedro também é um querido. Todos ajudam. Todo mundo ajuda, Todo né? mundo a seu jeito ajuda. A minha diretoria do Virada Feminina aqui em Bento Gonçalves é espetacular. Então, tenho mulheres incríveis fazendo projeto pra gente aqui. Tem gente fazendo toda a questão burocrática. Então, eu tenho gente perto de mim incrível. É por isso que eu consigo levar essas pessoas e levar a voz dessas pessoas para tantos lugares. As pessoas me dizem, mas tu tem tempo para tudo isso? Eu te perguntei justamente por isso, porque eu tenho certeza que vai ter gente que... Pô, mas tu tem o teu filho lá autista, tu tem o escritório, tu tem o Virada Feminina, tu consegue, eu tenho certeza que te diz, como é que tu faz? O que tu faz? Qual é a mágica? Não tem mágica, a gente faz e vai delegando algumas coisas. Isso Certo. também a gente tem que saber fazer, né? Delegar para quem tem a competência. Certo. E eu sempre digo, se eu estou neste lugar, é porque eu tenho competência de estar neste lugar. Verdade. Eu consigo fazer isso. Verdade. Claro que eu preciso de todas essas pessoas espetaculares que estão junto comigo e que fazem acontecer. E quem está ali junto e está trabalhando, em algum momento também vai ter a oportunidade que eu tenho. Legal. Mas tem que fazer bem feito aquele pouco que a gente tem para fazer. Maravilha, maravilha. Conversamos hoje com Bruna Marim Rossato, essa mulher multifacetada que faz um pouco de tudo, mas faz com excelência, digamos assim, né? Obrigada. Passar a palavra para se despedir, quiser deixar algum recado, alguma mensagem. Os teus contatos todos vão estar no descritivo desse episódio, tá? Então vai ter ali os teus contatos, o que tu quiser que a gente coloque. E então, a palavra está contigo. Ah, que prazer que foi estar aqui contigo, falar um pouco desta loucura que é a minha vida, mas é uma loucura muito boa, muito prazerosa e que realmente eu levo isso como é o meu propósito e eu levo isso como uma missão, que nem eu disse antes e eu ressalto sempre que eu acredito muito que o autismo veio para mim também porque eu tenho essa possibilidade de divulgação e de levar isso adiante, dar informação. Porque eu tenho muitos espaços abertos para mim que eu conquistei, mas eu tenho isso e eu faço de forma, pelo menos eu tento, de levar o maior número de informação possível para as pessoas. Então eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tenho e eu sempre tento dar estas oportunidades também para quem está ao redor e que merece isso. Então, essa oportunidade de falar contigo foi incrível. Eu te agradeço imensamente mesmo, além de tu ser meu amigo de anos, nem vamos falar quantos, né? É. A gente é amigo de muitas ideias, né? De pensamentos, né? Próximos, e eu acho isso extremamente importante para a gente evoluir como sociedade. É muito bom estar aqui. Conta sempre comigo se precisar nos teus projetos. Foi realmente um prazer estar aqui contigo e com vocês também, que assistiram até agora. Eu acho que a gente falou um monte, né? Falamos bastante. A gente já nem sabe mais, a gente vai falando, conversando, é tão gostoso. Coisa. É isso aí. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a vocês que assistiram, eu fico sempre à disposição. Legal. A alegria é minha de poder te receber aqui, poder conhecer um pouco mais das tuas funções, do teu dia a dia, do que tu faz, porque isso, além de eu estar te ouvindo, de eu estar aprendendo, certamente quem vai assistir, quem assistiu esse episódio do Escuceucast também vai aprender algo mais. E esse é o objetivo do que nós temos produzido aqui, é mostrar histórias de superação, de vida, para que você que está assistindo também aprenda um pouco mais e se talvez já souber de tudo, vai ter mais um exemplo de uma história de superação, uma história de sucesso e tantas outras coisas que por aqui passaram e que vão passar. Muito obrigado por sua companhia, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso aí. Nosso muito obrigado a vocês que acompanharam. Obrigado a Cadoro, nossa parceira. Moda, estilo, procura lá na Cadoro, tenho certeza que você vai encontrar. Até um próximo Escuceucast. Obrigado, Bruna. Obrigada. Até logo.